Meus irmãos, boa noite. É uma alegria estar com vocês. Estive já nessa igreja, acho que uns 2 ou 3 anos atrás. Era um grupinho pequenininho, talvez 20 pessoas. E eu fico tão contente em ver que Deus está trazendo vocês como igreja local, está certamente aquecendo seus corações, lhes dando sonhos com respeito ao seu reino. E eu tenho certeza que vocês estão aqui porque vocês amam o Senhor Jesus. E é um privilégio sempre que eu posso partilhar a palavra de Deus. Eu gostaria antes de apenas fazer alguns pedidos de oração. Eu trabalho, como o Jay falou, eu trabalho como missionário, atualmente na região amazônica, com tribos indígenas brasileiras. Nós somos uma equipe até grande, somos 50 missionários em 14 etnias indígenas. E Deus tem abençoado. Nós estamos vivendo aquele momento gostoso que todo missionário aprecia, que é quando as igrejas locais começam agora a crescer e a ter liderança própria. Então temos alguns pastores que são índios, que estão à frente das igrejas. Temos até uma igrejinha que nasceu há poucos anos atrás. Pela graça de Deus já tem mais de 200 membros e 3 congregações. Então estão lá crescendo. Eu creio que o Senhor, Deus está fazendo alguma coisa diferente na região amazônica indígena. Não é raro os indígenas se reunirem na mata com mais de 1.000 ou 1.500 crentes no Senhor Jesus, de diversas aldeias, e eles fazem isso sem nenhuma preparação. A gente, para fazer um encontro com 10 pessoas, tem que planejar, preparar. Eles, sem preparação alguma, reúnem 1.000 indígenas na mata e tudo dá certo. Então, não sei como acontece, mas acontece, e eu tenho percebido como que aquele povo tem sede da palavra de Deus. Então, eu queria deixar aqui com vocês alguns pedidos de oração. Quem sabe vocês podem levar esses pedidos para orar em suas casas, também pessoas de outras igrejas em suas igrejas, em relação aos povos indígenas brasileiros. Em primeiro lugar, orar pelas conversões, para que haja conversões sinceras. Há muitas etnias que estão ouvindo o Evangelho pela primeira vez, e eles ouvem sobre a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, e nós precisamos orar para que haja conversões sinceras no meio dos povos indígenas. Em segundo lugar, para que as igrejas indígenas sejam igrejas missionárias. Então não há ninguém melhor para alcançar as tribos indígenas não alcançadas do que as igrejas indígenas. A gente vai para a Amazônia, viaja de barco, come a comida local, etc., se adapta, mas ninguém faz isso melhor do que os próprios povos indígenas, que falam a língua local, têm a cultura local e podem pregar melhor do que nós o Evangelho de Jesus. Então orem para que as igrejas indígenas sejam igrejas missionárias. Mas eu gostaria que você também pudesse nos ajudar em oração, especialmente pelas 103 etnias indígenas brasileiras, onde não há ainda nenhum missionário. A igreja brasileira tem crescido tanto em tantas cidades, aqui no Rio de Janeiro, em tantos lugares ao redor de todo o Brasil, mas ainda em nosso país 103 tribos indígenas, onde não há sequer um missionário, onde nada se conhece do Evangelho do Senhor Jesus. E destas 103 tribos, nós cremos que pelo menos 50 são abertas para a evangelização. Mas a realidade é que não há missionários para serem enviados. Então vamos orar para que Deus possa levantar missionários e igrejas enviadoras para que o Evangelho chegue até aquela aldeia, aquela tribo, aquela língua, aquele povo que ainda não conhece o Senhor Jesus. O último pedido de oração: haverá um grande encontro indígena agora no final de outubro, e este encontro é um encontro de indígenas evangélicos no Brasil, encontro nacional, e eles esperam reunir ali cerca de 5.000 indígenas, e acontecerá perto de Campo Grande. Então, se você puder, ore também conosco por este encontro. Será um momento estratégico para dar embasamento bíblico, verdade bíblica para os líderes indígenas, para que eles possam estar alimentados da palavra de Deus e possam voltar para suas tribos e igrejas e animar o povo na verdade
da palavra de Deus. Mas nesta noite eu queria ler com vocês um texto que se encontra em Efésios capítulo 6. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 6 e nós vamos ler do versículo 10 em diante. Efésios capítulo 6, nós leremos a partir do versículo 10. Se você puder, fique de pé comigo para lermos juntos a palavra do Senhor. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Paulo estava preso em Roma. Ele escreve essa carta à igreja em Éfeso. Ele escreve essa carta com várias motivações, mas uma das motivações do apóstolo Paulo é encorajar a estes crentes a eles serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele vai falar sobre isso em toda a carta, e ele vai também falar sobre isso na conclusão desta carta, e nós leremos apenas parte da conclusão desta carta. Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer, o que, irmãos? Inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da verdade, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Versículo 19. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Nós podemos reler todos juntos, apenas o versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Novamente, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Curva a sua cabeça, ore novamente comigo nesse momento, abra o seu coração, fale com o Senhor. Nós estamos aqui nesta noite, na presença de Deus, e Deus nos reúne, nos traz em noites assim, com algum plano, algum propósito específico em seu coração. Cada um de nós tem uma necessidade, nós entramos aqui, nós abraçamos, conversamos, nós louvamos a Deus, oramos, lemos a palavra, mas só Deus conhece verdadeiramente o nosso coração. Talvez haja aqui entre nós pessoas que estão enfraquecidas, adoecidas, angustiadas, lidando com ansiedade. Vamos, nessa liberdade que temos em Cristo Jesus, colocar tudo isso perante Deus. Ó Senhor, nós lemos a Tua palavra nesta noite, com esta certeza clara em nossos corações, de que nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder. Ó Deus, nós oramos ao Senhor nesse momento, na expectativa do Senhor aquecer a nossa vida, fortalecer a nossa fé, dar liberdade aos nossos corações e caminhar conosco ao longo
de toda a nossa vida, nos ensinando o caminho certo. Ó Pai, nós lemos a Tua palavra e nós pedimos ao Senhor, como igreja aqui reunida nesta noite, que o Senhor fortaleça as áreas fracas da nossa vida. E essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Podem se assentar, mantenham as suas Bíblias abertas comigo nesse texto em Efésios. Em Efésios, no capítulo 6. Paulo, ele está escrevendo à igreja em Éfeso, e ele escreve a respeito da necessidade de sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. No capítulo 1, Paulo ele fala que Deus, ele é o Criador de todas as coisas, que nós somos salvos no Senhor Jesus, que nós vivemos para a glória do nosso Deus e que nós temos o Espírito Santo. Então no capítulo 1, ele traça e ele pinta este quadro, mostrando que Deus soberano, Ele é o controlador das nossas vidas e nós estamos em boas mãos, nós estamos nas mãos de Deus. Mas no capítulo 2, ele vem falar sobre 3 inimigos que lutam contra nós. O primeiro é a carne, o segundo é o mundo e o terceiro é o diabo. Ou seja, apesar e mesmo Deus soberano, controlador do universo, mesmo assim, nesta vida, como salvos, nós ainda vivemos em uma guerra, em uma batalha espiritual que é travada contra a nossa própria carne, a nossa vontade de pecar, contra o mundo ao nosso redor, que é a sociedade, que é uma sociedade patrocinadora do pecado, e contra o diabo. No capítulo 3 e no capítulo 4, Paulo vai nos falar nesta carta que porque Deus controla a nossa vida, e nós estamos em boas mãos, mas ainda lutando contra a carne, o mundo e o pecado, por isso nós precisamos desenvolver a nossa fé. E ele vai gastar 2 capítulos falando sobre o aperfeiçoamento da nossa fé. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos ter vida de oração, nós precisamos viver em comunhão, nós precisamos servir na missão. Então ele vai incitar a igreja do Senhor Jesus, nesta carta aos Efésios, igreja também formada por cada um de nós, a nós desenvolvermos a nossa fé no Senhor Jesus. Chegamos no capítulo 5 e no capítulo 6. E no capítulo 5 e 6, parece que Paulo, ele repentinamente muda de assunto, porque ele vai agora nos falar sobre relacionamentos. E quem lê esta carta em uma só sentada, tem a impressão que Paulo ele vem falando sobre um certo assunto e de repente ele começa a falar sobre família, começa a falar sobre marido e esposa, começa a falar sobre filhos e pais. Mas na verdade o apóstolo Paulo, ele está tratando do mesmo assunto. Ele está trazendo a nossa atenção no final desta carta para a arena onde a nossa fé será testada ao longo das nossas vidas. E se existe uma arena onde a nossa fé é mais testada, é a arena dos relacionamentos humanos. Relacionamentos entre irmãos e irmãs no Senhor Jesus, relacionamentos entre maridos e esposas, entre pais e filhos e entre patrões e empregados. Então Paulo está trazendo para a vida prática, dizendo, vocês precisam crer um pouco mais no Senhor Jesus, para que nesta arena do relacionamento humano, o Senhor Jesus seja glorificado em suas vidas. Então nós caminhamos desses 6 capítulos e chegamos até a conclusão desta carta, que é justamente o texto que nós lemos. E esse texto começa com a ênfase desta carta de Paulo aos Efésios, dizendo, quanto ao mais, ou seja, depois de todas estas coisas, depois de saber que vocês são salvos e que estão nas mãos de Deus, depois de saber que vocês devem lutar contra a carne, o mundo e o diabo, depois de saber que vocês precisam aperfeiçoar a sua fé, especialmente nos relacionamentos humanos, depois de todas as coisas, ele diz, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
E Paulo começa agora, a partir do versículo 10, a tratar de um assunto que todos nós bem conhecemos, que é a armadura de Deus. E essa armadura de Deus não é este o assunto dessa noite, mas esta armadura de Deus, ela é formada por diversas partes que poderiam ser resumidas em 4. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Em segundo lugar, uma vida de oração. Em terceiro lugar, uma vida de comunhão com os irmãos. E em quarto lugar, na caminhada no Espírito Santo. Ou seja, a maneira de nós vestirmos a armadura de Deus, de nós desenvolvermos a nossa fé, de nós aperfeiçoarmos a nossa vida cristã, esta maneira, ela é composta por 4 partes. Precisamos ler a Bíblia. Se você não tem lido a Bíblia diariamente, fica aqui este apelo. Nós precisamos ler diariamente a palavra de Deus. Precisamos ter vida de oração, porque Deus responde às orações. Precisamos viver em comunhão. Nós não estamos aqui apenas para ouvirmos um sermão. Nós poderíamos ouvir um sermão em casa. Não estamos aqui apenas para adorar a Deus. Poderíamos acompanhar de casa, pela internet, esse momento de adoração. Nós estamos aqui porque nós precisamos uns dos outros. Porque juntos nós somos mais crentes. Porque juntos nós somos mais fortes. Então a palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida de comunhão e a caminhada no Espírito Santo, cultivando o fruto do Espírito Santo em nossa vida. E é assim que nós nos fortalecemos em Deus. Mas o assunto dessa noite não é o fortalecimento em Deus, mas sim uma pergunta que eu gostaria de lançar a você e a mim neste momento. Se o apóstolo Paulo, ele traz este assunto do fortalecimento espiritual em Deus, como sendo um imperativo, uma urgência, uma necessidade na vida de todo crente, por que nós precisamos tão urgentemente sermos fortalecidos em Deus? Por que nós precisamos ler a palavra, ter uma vida de oração, ter uma vida de comunhão? Por que nós precisamos caminhar no Espírito Santo, vestir a couraça, a armadura de Deus? O apóstolo Paulo, ele nos traz aqui 5 motivos. Eu vou destacar pelo menos 3 neste momento. O primeiro motivo pelo qual você e eu precisamos diariamente sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder é encontrado no versículo 11. Olhe comigo o versículo 11. Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, e ele diz: para poderdes ficar firmes contra as, o que, irmãos? Ciladas de quem? Do diabo. E ele vem falar que essa nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. No capítulo 2 ele falou que o diabo, inimigo das nossas almas, luta diariamente contra nós. E agora ele vem falando: meus irmãos e minhas irmãs, vocês precisam ser fortalecidos e buscar o fortalecimento no Senhor e na força do seu poder, porque o diabo, inimigo das nossas almas, ele prepara armadilhas contra nós. E é interessante que ele utiliza aqui essa expressão, armadilhas, ciladas. A expressão grega é metodeias. Metodeias significa uma armadilha bem planejada e personalizada para certa pessoa. Ou seja, a ideia aqui textual é que esse diabo, inimigo das nossas almas, ele nos conhece. Ele conhece a você, ele conhece a mim. E ele vai nos atacar e preparar armadilhas contra nós, prestem atenção nisto, nas áreas fracas da nossa vida. Eu raramente ouço um crente falar: pastor Ronaldo, eu era forte nessa área, eu me alimentava nessa área, eu buscava a Deus na palavra, em oração, em comunhão, no Espírito Santo, nessa área da minha vida, e de repente eu caí nessa cilada do diabo. Raramente eu ouço algo assim, mas frequentemente eu ouço o contrário. Eu era fraco naquela área, era uma fraqueza do meu próprio coração.
E eu mantive aquela área fraca durante muito e muito tempo, e depois de não fortalecê-la, de não tratá-la, de não curá-la, de não colocá-la perante Deus, eu caí na armadilha do diabo. Meus irmãos, o diabo, inimigo das nossas almas, ele vai nos atacar nas áreas em que nós somos fracos. Olhe bem para mim nesse momento e reflita comigo. Qual é a área fraca da sua vida que precisa urgentemente ser fortalecida no Senhor e na força do seu poder? Qual é a área fraca da sua vida que você sabe, você conhece, com a qual você convive? Talvez é uma área que ela ainda não foi colocada em submissão ao senhorio de Jesus, uma área que você se reserva para si mesmo, uma área que você controla, quem sabe dominada pelo próprio pecado. Qual é a área da nossa vida que precisa de cura, de perdão e de restauração, que precisa ser fortalecida no Senhor e na força do seu poder? Alguns anos atrás, eu assisti a um programa, um documentário, naquele canal televisivo Discovery Channel. E o documentário tinha um título interessante, me chamou a atenção. O título era Leões e Búfalos na África do Sul. E eu pensei, vou assistir para ver do que se trata. E comecei a assistir aquele documentário, e se tratava de um grupo de cientistas. E aqueles cientistas, eles queriam descobrir o que os leões faziam olhando, observando os búfalos, antes de atacá-los. Porque os leões tinham essa prática de ficarem meia hora ou até 3 horas deitados na savana, apenas olhando para a manada de búfalos antes de atacá-los. E essa era a pergunta dos cientistas: o que faziam os leões olhando os búfalos antes de atacá-los? E eles colocaram câmeras noturnas, eles sobrevoaram os leões e búfalos durante o dia, durante a noite, etc., e não descobriram nada, E depois de meses de pesquisa frustrada, eles mudaram então a metodologia, e eles começaram agora a analisar os búfalos que estavam sendo mortos pelos leões. E os leões atacavam os búfalos, matavam, comiam e deixavam para trás as carcaças. E os cientistas começaram a analisar aquelas carcaças, e eles descobriram algo impressionante, que todos os búfalos mortos pelos leões tinham uma coisa em comum: eles estavam enfraquecidos. Alguns eram novos demais, outros eram velhos demais, e outros estavam doentes demais para correr. Então concluíram: os leões observavam os búfalos à procura dos mais fracos. E quando eu assisti aquele documentário, a figura que me veio à mente, primeiramente foi esta: para sermos fortalecidos em Deus, mas imediatamente também a palavra do apóstolo Pedro, dizendo que o diabo, ele é como um leão que está ao nosso redor, pronto a nos atacar. Meus irmãos, o inimigo das nossas almas conhece os nossos pontos fracos, e não adianta querer correr, se esconder, ler livro de autoajuda, conversar com especialistas. O que nós precisamos fazer é sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos orar, nós precisamos caminhar com os irmãos, nós precisamos caminhar com o Espírito Santo. É assim que nós fortalecemos o nosso coração, a nossa vida, e nós tomamos as áreas fracas da vida, que se transformam em fortalecimento no Senhor Jesus. Paulo nos traz um segundo motivo pelo qual nós precisamos urgentemente sermos fortalecidos em Deus. Olhe comigo, por favor, o versículo 13. No versículo 13 ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. O que, irmãos? Foi fraco. O que, irmãos? No dia mau. E Paulo vai tratar disso. Na verdade, esta é uma expressão paulina. Ele fala sempre sobre o dia mau.
E a verdade é esta, que todos nós passamos em algum momento da nossa vida pelo dia mau. Há dias bons e há dias maus. Há dias de alegria e dias também de tristeza. Há dias em que a saúde está intacta e há dias em que a enfermidade bate a porta da nossa casa. Há dias em que nós temos recurso financeiro para ajudar a outros e há dias em que o desemprego chega. Há dias de disposição e há dias de tremenda indisposição. Há dias em que nós amanhecemos com os corações cheios de fé e cheios de Deus, e há dias em que a nossa própria mente questiona a nossa fé no Senhor Jesus. Há dias bons e há dias maus. E Paulo diz, porque existe o dia mau, nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Mas olhem comigo o texto, no versículo 13, há aqui uma particularidade. Ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, é a palavra de Deus, é a oração, é a comunhão com os irmãos, é a caminhada no Espírito Santo, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Diga comigo, inabaláveis. Esse é o desejo de Deus para a sua vida e para a minha vida, para passarmos pelo dia mau, pelo vale da sombra da morte e sairmos do outro lado inabaláveis. Saímos do outro lado dizendo, eu não entendi porque passei por essa provação, mas louvado seja o nome de Jesus. Eu não entendi porque passei pelo vale da sombra da morte, mas nunca estive sozinho. Eu não entendi porque isso aconteceu justamente comigo, mas eu creio em Deus que controla todas as coisas. Então, louvado seja o nome de Jesus. Permanecer inabaláveis. E aqui, esta ação, ou esta ênfase de ser algo inabalável, ela se relaciona e se dirige especificamente à nossa fé. Ou seja, nós podemos, em Deus, passar pelo dia mau e ao fim do dia mau continuar crendo em Deus. Eu vou além. Nós podemos passar pelo dia mau e depois do dia mau podemos crer ainda mais em Deus. Agora, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele traça aqui, nesse imaginário cristão, um paralelo entre o dia bom e o dia mau. E parece-me que ele nos diz que no dia mau nós devemos resistir. No dia bom nós devemos ser fortalecidos em Deus. Ou seja, quando as coisas estão normais, é momento de sermos fortalecidos em Deus. Quando as coisas estão tranquilas, é o momento de você buscar ainda mais a Deus. Porque quando o dia mau chegar, você estará fortalecido e você falará, não importa o que aconteça, eu creio em Deus, louvado seja o nome de Jesus. Quando nós pensamos sobre isso, nesse fortalecimento na fé, nessa necessidade de seguirmos a Deus, me vem à mente esta teologia paulina da soberania de Deus. E se há uma teologia das teologias bíblicas que mais me chama a atenção, é justamente esta teologia de que Deus é soberano, Ele controla o incontrolável. Nós não sabemos como Ele faz isso, nós não saberíamos fazer isso, mas Deus, que é o Senhor Todo-Poderoso, Ele controla aquilo que você e eu não conseguimos controlar. E se nós de fato cremos que existe um Deus Todo-Poderoso, que controla todas as coisas, há dois resultados diretos sobre o nosso coração. Se eu creio em Deus dessa forma, o primeiro resultado será de descanso. Diga comigo, descanso. Se eu creio que Deus controla a minha vida, eu posso ir para casa hoje e falar, eu estou no dia mau, mas eu estou em boas mãos. Eu estou no dia mau, mas amanhã não estarei sozinho. Eu estou no dia mau, mas aquele que venceu a morte está ao meu lado. Eu estou no dia mau, mas eu estou nas mãos de Deus, de onde ninguém me tira.
eu estou no dia mau, mas Deus cuida de mim. Ou podemos falar como Davi falava com a sua alma: descansa, ó minha alma, no Senhor, porque Deus cuida de mim. Eu gosto do Salmo de Davi. Cada pessoa faz uma coisa diferente quando está ansiosa, não é isso? Não sei aqui se todos ficam ansiosos, mas eu fico de vez em quando ansioso, e quando eu fico ansioso, eu gosto de ler o Salmo de Davi, porque eu notei já há algum tempo atrás que Davi, em seus salmos, às vezes conversa com Deus. Ó Senhor, meu Deus, Deus de Israel. Às vezes Davi, em seus salmos, conversa com o povo de Deus: volta Israel para o Senhor. Mas às vezes, em seus salmos, Davi não conversa nem com Deus e nem com o povo de Deus. Davi conversa com a sua alma. Ele está relembrando a sua alma, ensinando a sua alma, pregando para a sua alma, dizendo: descansa, ó minha alma, no Senhor, porque Deus cuida de mim. Meus irmãos, nós precisamos pregar mais para nós mesmos. Nós precisamos diariamente relembrar ao nosso coração que Deus está no controle daquilo que nós não controlamos. E somente assim nós teremos descanso no Senhor. Mas o primeiro resultado de crermos na soberania de Deus é descansar. Mas o segundo resultado é de ter expectativa. Ao mesmo tempo que descansamos, nós sabemos que Deus pode mudar a sorte da nossa vida. Da mesma forma que nós descansamos, nós cremos que Deus pode mudar a nossa própria história, fazer algo novo e bom acontecer a qualquer momento. Me acompanhe. Se sem Deus nada acontece, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Não há coração tão duro que Deus não quebre. Não há filho que abandonou o Senhor, que esteja tão distante que Ele não possa trazer de volta. Não há casamento tão quebrado que Ele não possa consertar. Não há igreja tão morta que Ele não possa reavivar. Se sem Deus nada acontece, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Portanto, crer que Deus controla todas as coisas tem estes dois resultados claros em nossas vidas: descanso e expectativa. Então a gente vai para casa hoje à noite e deita na nossa cama e coloca a cabeça sobre o travesseiro e conversa com a nossa alma dizendo: descanso a minha alma no Senhor. Eu ainda estou enfermo, mas estou em boas mãos, descanso a minha alma. O emprego ainda não chegou, mas eu estou em boas mãos, descanso a minha alma. O problema em minha casa ainda não foi solucionado, em meu casamento ainda não foi solucionado, mas eu estou em boas mãos, descansa a minha alma no Senhor. Mas antes de dormirmos e mais descansados, a nossa mente vagueia e aquele último pensamento vem à nossa mente. O pensamento é este: amanhã Deus poderá fazer alguma coisa nova e alguma coisa boa. Descanso e expectativa. Nós precisamos ser fortalecidos no Senhor, versículo 11, para não cair nas ciladas do diabo. Versículo 13, para nós podermos passar pelo dia mau crentes, e passarmos pelo dia mau, terminando depois do dia mau, inabaláveis, ainda mais crentes. Mas há um outro motivo pelo qual nós precisamos ser fortalecidos no Senhor, e ele se encontra nos versos 18 e 19, acompanhe comigo o verso 18. Paulo ele termina essa parte pedindo oração, aliás, falando sobre oração. E ele diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Versículo 19, e também por mim. Notem comigo, este texto é emblemático, porque Paulo, ele pede oração por ele. Em toda a carta, esta é a única vez em que Paulo pede para que a igreja ore por ele. Paulo estava preso em Roma, ele estava esquecido pelos amigos, ele estava em um ambiente desconfortável, e ele pede oração por ele. Notem aqui no versículo 19, orem também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com
Quem me acompanha com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Agora, reflitam comigo, pensem comigo sobre isso. Aqui é o apóstolo Paulo escrevendo. Ele preso, sozinho, desconfortável, ele pede oração para que a igreja em Éfeso ore por ele. Ele não pede para ser libertado, ele não pede para ter amigos ao redor, ele não pede para ter algum conforto. Ele pede oração para que ele tenha uma coisa, intrepidez. Para no abrir da sua boca, ele fazer conhecido o mistério do Evangelho do Senhor Jesus. Isso me impressiona por dois motivos. Em primeiro lugar, porque Paulo não está pensando sobre qualquer outra coisa, nem em ser liberto da prisão. Ele está entendendo que ele precisa de ter ousadia, intrepidez, coragem para pregar o Evangelho. Em segundo lugar, me impressiona porque nós estamos falando aqui sobre o maior pregador do Evangelho que nós conhecemos, o missionário, plantador de igrejas, naquela época, em quase toda aquela parte por onde ele percorreu, na Galácia, na Ásia, em Jerusalém, naqueles derredores. O apóstolo Paulo presente pregou a palavra, e mesmo aquele homem que era o homem mais intrépido e ousado que nós conhecemos, ele pede oração para ter intrepidez. Isso, meus irmãos, mostra aí uma ou duas coisas. Isso mostra que intrepidez não é algo que nós temos naturalmente. Ninguém tem ousadia para falar de Jesus porque é parte da sua personalidade, porque tem uma capacidade pessoal que outras pessoas não têm. Na verdade, intrepidez, que é ousadia, coragem para pregar o Evangelho, não é algo natural. Nós precisamos orar. Se o apóstolo Paulo, que é o apóstolo Paulo, pediu oração para ter intrepidez, nós também precisamos. Nós precisamos pedir que outros orem. Nós precisamos orar nós mesmos, para nós termos ousadia para falar das verdades de Deus. Eu penso que muitas vezes nós temos mais coragem para conversar sobre economia do que para pregar a verdade de Deus. Não é assim, irmãos? Muitas vezes nós temos mais ousadia e coragem para conversar sobre política, futebol, esportes, o clima, o mar, as eleições, do que para falar sobre o nome acima de todo nome. Muitas vezes nós temos mais coragem para falar sobre coisas fúteis do que para falar sobre o Evangelho de Deus que salva aquele que crê e o faz eternamente. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós precisamos ser fortalecidos em Deus para não cairmos nas armadilhas do diabo, para passarmos fortalecidos pelo dia mau e continuarmos crentes, e para nós podermos também pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Meus irmãos, igrejas fortalecidas espiritualmente são igrejas missionárias. São igrejas que falam do Evangelho perto ou longe. São igrejas que têm essa capacidade dada por Deus, essa intrepidez dada por Deus, esta ousadia e valentia dadas por Deus para falar de Jesus do outro lado da rua ou do outro lado do mundo. Mas nós não faremos isso se Deus não colocar sobre nós da sua intrepidez. Nós precisamos do Senhor, do Senhor. O que esse texto nos diz, meus irmãos? Esse texto nos diz que nós dependemos de Deus. Esse texto nos diz que sem Deus nós cairemos na armadilha do diabo. Esse texto nos diz que sem Deus nós não iremos passar crentes pelo dia mau. Esse texto nos diz que sem Deus nós não teremos coragem para falar do Evangelho do Senhor Jesus. Esse texto está nos dizendo, vocês, nós precisamos de Deus. Esse texto está falando sobre uma coisa que o texto não nomeia de maneira direta, mas indiretamente o tema é este, a dependência do Senhor Jesus. Nós dependemos de Deus para caminharmos, nós dependemos de Deus para crer, nós dependemos de Deus para perseverar,
Nós dependemos de Deus para sermos fiéis, nós dependemos de Deus para pregar o Evangelho, nós dependemos de Deus. E à medida que nós cremos isso, nós teremos descanso e nós teremos expectativa. Descanso no Senhor e expectativa de que no Senhor qualquer coisa boa e nova pode acontecer. Ele pode fazer isso. E Ele pode fazer isso na sua e na minha vida essa semana, se Ele assim quiser. Mas nós precisamos aprender a depender de Deus. Quando eu penso e eu leio esse texto, algumas histórias vêm à minha mente. Eu gosto muito de biografias missionárias, mas a biografia que vem à minha mente nesse momento, partilhei na igreja, na Barra, ontem sobre isso, é a biografia de um homem de Deus chamado George Miller. George Miller é um conhecido homem de Deus da Inglaterra antiga, conhecido como homem de oração. Era um homem que orava e Deus respondia às suas orações. Ele resolveu fundar orfanatos numa época pobre na Inglaterra, cheia de órfãos, e ele fundou 13 orfanatos diretamente, que se multiplicaram em dezenas de orfanatos nos anos seguintes. E George Miller, ele fundou e sustentou aqueles orfanatos sem jamais pedir dinheiro publicamente. Foi uma coisa que ele fez um acordo entre ele e Deus, e ele disse: se a obra é do Senhor, o dinheiro é do Senhor, o Senhor sustenta a tua obra. Eu não pedirei a homens, pedirei apenas ao Senhor. Então jamais ele pediu dinheiro publicamente, mas ele orava pedindo a Deus o suprimento, e Deus sempre ouvia as orações de George Miller. Em uma dessas histórias mais conhecidas, não havia alimento, nem pão, nem leite para os orfanatos, aliás, para os órfãos do principal orfanato, ali nos derredores de Londres, e uma carroça cheia de leite e de pães passou naquela madrugada em que ele estava orando, pedindo a Deus por suprimento para o dia seguinte, mas sem falar da necessidade com ninguém. E ele dormindo, depois soube que aquela carroça que passava cheia de leite, de pães para serem entregues na cidade vizinha, ela quebrou justamente em frente ao orfanato. E aqueles carroceiros consertaram a roda da carroça, e depois de tentarem caminhar, andar por poucos metros, a outra roda, ela também quebrou. E eles pensaram: nós não conseguiremos chegar com leite até a cidade vizinha, o leite vai estragar, nós precisamos doar o leite, e por que não também doar o pão? E para quem doaremos? E alguém olhou e disse: estamos em frente a um orfanato. Bateram no orfanato ainda de madrugada, doaram pão e leite. E George Miller acordou naquela manhã, os órfãos abastecidos, comendo pão, bebendo leite, alegres, e alguém disse a ele: Deus ouviu a sua oração. E ele disse: eu não estou nada surpreso, porque é assim que Deus faz. Deus ouve as orações. Um homem de oração. George Miller, quando completou 70 anos, e notem, naquela época pouca gente fazia 70 anos. Quando chegou aos 70 anos de idade, ele orou ao Senhor e disse: eu pastoreio a mesma igreja por 40 anos. Pastorear a mesma igreja, Jay, 40 anos, a mesma igreja. É cansativo, a mesma igreja, 40 anos. Eu já fundei diversos orfanatos, e agora há pastores e líderes à frente de todo o trabalho que eu estava liderando. Deus, se o Senhor assim quiser, dizia George Miller, eu quero gastar o restante da minha vida aposentado no interior da Inglaterra apenas orando. Eu quero passar os últimos anos da minha vida apenas orando. Mas se o Senhor tiver qualquer outro desejo para a minha vida, eu estou pronto, Senhor. Um amigo de George Miller chega à sua casa no dia seguinte e diz: ontem eu estava orando por você, porque eu notei que você fez 70 anos, e talvez fosse momento de descansar, mas veio ao meu coração um desafio para você fazer outra coisa, você viajar pelo mundo inteiro pregando o Evangelho para muitas pessoas. E George Miller disse: essa seria a última coisa que eu pensaria em fazer, mas vou orar ao Senhor. E ele orou ao Senhor e Deus confirmou, seria isso.
E notem, dos 70 até os 87 anos de idade, 17 anos, George Miller, ele percorreu 42 países e pregou o evangelho para mais de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. Milhares e dezenas de milhares se converteram a Cristo. Centenas, se não milhares, se entregaram para o ministério pastoral e missionário pela vida daquele homem. Aos 86, 87 anos de idade, ele, antes de falecer, recebe um jornalista cristão que lhe faz esta pergunta: o Senhor que fez tantas coisas, que evangelizou milhões, que fundou orfanatos, que plantou igrejas, qual é o segredo de George Miller? Ao que ele responde: o segredo de George Miller é que George Miller já morreu há muitos anos atrás. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A primeira missão da igreja não é proclamar o evangelho, nem é ajudar o necessitado. A primeira missão da igreja é morrer. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Morrendo para nós mesmos e vivendo para Deus, nós seremos fortalecidos para não cair na cilada do diabo, para passar crentes pelo dia mau e para ter ousadia na pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Vamos orar? Curva a sua cabeça, ore comigo nesse momento. Isso é algo que acontece só na igreja de Cristo. A gente, às vezes, jamais viu a um irmão, uma irmã, mas em 5 minutos a gente fica à vontade um com o outro. E a igreja de Cristo é assim mesmo. Nós estamos aqui, meus irmãos, igualados pela graça de Deus. Perante a graça de Deus, somos todos iguais, carentes, necessitados do Senhor. E na liberdade que nós temos, eu gostaria de lhe perguntar, no Senhor Jesus, se há alguma área fraca na sua vida que Deus destacou a você nesta noite que precisa ser colocada perante Ele. Alguma coisa que precisa ser tratada urgentemente pelo Senhor. E me entendam, nós sempre estaremos lidando com coisas novas em nossas vidas, com novos desafios. E o aperfeiçoamento da fé. Nós não somos perfeitos. Isso é normal. Mas, às vezes, há alguma área fraca da nossa vida que já permanece fraca há algum tempo. Talvez seja a amargura contra certas pessoas, talvez seja uma ira que tomou conta do seu coração, talvez seja um desânimo que você não consegue descrever, talvez seja um pecado com o qual você não consegue lutar, talvez seja um sentimento de culpa, que você não consegue lidar com esse sentimento, talvez seja uma outra coisa. Uma área fraca que precisa urgentemente ser tratada por Deus. Eu creio que nós, como igreja, nessa liberdade que nós temos, nós podemos orar uns pelos outros. E é bíblico orarmos uns pelos outros. E eu gostaria de lhe fazer esta pergunta. Sinceramente, no Senhor Jesus, existe alguma área fraca conhecida na sua vida que você sente que precisa colocar perante o Senhor nesse momento, dizendo: Senhor Deus, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não sei mexer com isso, mas o Senhor sabe. Deus trata do jeito que precisa ser tratado. E eu vou descansar no Senhor e esperar no Senhor, em nome de Jesus. Se esta é a sua oração sincera, por algo específico que vem à sua mente, ao seu coração, fique de pé onde você está rapidamente, que eu gostaria de orarmos juntos, para que Deus possa nos fortalecer. Nos fortalecer. Se há algo específico que o Senhor te lembrou, fique de pé onde você está e nós podemos descansar e orar juntos no Senhor. Mas eu gostaria também de orar por aqueles que porventura estão aqui nesta noite e que estão com dificuldade de descansar em Deus. Leem a Bíblia, ouvem os sermões, conversam com amigos chegados, mas coração permanece ansioso. E a ansiedade não se resolve
com um livro de autoajuda. A ansiedade se resolve aos pés da cruz de Cristo. Quanto mais nós cremos, mais nós descansamos. Se este é o seu caso, eu gostaria também de orar por você. Você poderia ficar de pé onde você está e colocar perante o Senhor a sua ansiedade. Senhor Deus, esta é a minha ansiedade, não sei o que fazer com isso, mas o Senhor sabe. Mas eu gostaria também de orar por você. Talvez você já esteja de pé ou você ainda está refletindo, mas eu gostaria que nós pudéssemos orar, e eu creio que por todos nós, para que Deus nos dê ousadia, que a gente não tem ousadia própria. Deus nos dê intrepidez, não é para fazer outra coisa, não é para passar no concurso público, não é para tirar uma nota alta na universidade, tudo isso é graça de Deus, mas Deus nos dê intrepidez, é para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Seja no condomínio, no bairro, na rua onde você mora, seja para onde Deus quiser te enviar. Há mais de 6.000 povos no mundo que não conhecem o Senhor Jesus. 1.800 línguas que não têm um versículo bíblico traduzido em seu idioma. Mais de 100 tribos indígenas no Brasil sem um missionário. Deus nos dê intrepidez para orar, para enviar, para ir, se Ele nos enviar assim. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Ó Deus, nós oramos ao Senhor já com ações de graças. Porque o Senhor que ouve a oração, a nossa oração, é o Senhor que tem todo o poder. Nada falta ao Senhor, nem poder, nem autoridade, nem soberania, nem graça, nem misericórdia e nem glória. E é perante o Senhor que nós oramos nesta noite, pedindo que o Senhor possa fortalecer as áreas fracas da nossa vida em nome do Senhor Jesus. Coisas que a gente não consegue consertar, coisas com as quais nós não conseguimos lutar e vencer, mas nós podemos orar e confiar no Senhor, sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ó Pai, nós queremos, como igreja aqui reunida, nós queremos orar ao Senhor e pedir que o Senhor possa nos ajudar a nós diariamente lermos a Tua Palavra, diariamente termos um momento de oração, diariamente termos comunhão com alguns irmãos e diariamente caminharmos no Espírito Santo, vestindo assim a armadura do Senhor. Nós podemos também, queremos orar ao Senhor pedindo que o Senhor nos ajude, e especialmente ajude aqueles que passam pelo dia mau. E o dia mau, Senhor Deus, é difícil, o dia mau é doloroso, o dia mau, ele é angustiante. O dia mau parece que não acaba. Mas na Tua Palavra, nós sabemos que podemos passar pelo dia mau e depois de vencer a tudo, permanecer inabaláveis. E essa é a nossa oração. Senhor Deus, abrevia o dia mau em nossas vidas. Mas mesmo se o Senhor não aprouver ao Senhor abreviar tais dias, ó Deus, nos fortaleça para que ao final do dia mau, seja o final amanhã, seja daqui a um ano, que nós possamos, Senhor Deus, no final do dia mau, permanecer crentes no Senhor Jesus, firmes no Senhor Jesus. Ó Deus, nós não sabemos por que o dia mau vem, não sabemos por que da enfermidade, do desemprego, da angústia, dos problemas relacionais, nós não sabemos, mas nós olhamos para o Senhor, crendo que o Senhor tudo sabe, e entendendo que nós estamos em boas mãos. Então eu quero pedir, Senhor Deus, especialmente por aqueles que passam por momentos de ansiedade, dê descanso no Senhor Jesus. Dê uma noite de descanso no Senhor Jesus e noites de descanso no Senhor Jesus. Ó Pai, nós queremos também orar e pedir ao Senhor por ousadia, intrepidez,
Perdoa, Senhor Deus, a cada um de nós quando a gente gasta mais tempo pensando sobre uma roupa nova do que sobre o Evangelho do Senhor Jesus. Perdoa, Senhor Deus, quando a gente gasta mais energia e até dinheiro para comprar um celular novo do que para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Dê a cada um de nós, ó Deus, ousadia para fazer aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos para fazer. Ousadia para falar de Jesus aos de perto e aos de longe. Ousadia para falar de Jesus aos parentes. Ousadia para falar de Jesus aos vizinhos. Ousadia para falar de Jesus aos desconhecidos. Ousadia para falar de Jesus aos companheiros de escritório e trabalho, aos companheiros de estudo e universidade. Ousadia para falar de Jesus e muito mais do que falar de Jesus e viver Jesus. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos fortaleça na força do seu poder, para a tua glória e para o teu louvor. Abençoe a essa igreja e a liderança dessa igreja, para que ela cresça e que o nome de Jesus seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém, ó Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos.